O tema do Caixa 2, bom dia a todos, está nas manchetes nos últimos dias e ontem houve um almoço na casa do presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Impoluto Maia, com a presença de congressistas, a presença de parlamentares, ministros do governo e nada menos que o presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes, outro que também tem insistido aí em relativizar a questão do Caixa 2 à luz da chegada ao Supremo da tal lista do Janot. Essa lista, como sabemos, está sendo esperada com grande ansiedade, com grande temor, com grande expectativa pela classe política, porque, segundo algumas projeções, envolveria em ilícitos de campanha, em ilícitos eleitorais, em corrupção eleitoral, mais de 100, talvez 200 políticos com foro privilegiado que o Supremo agora poderá, após analisar o conteúdo das investigações, decidir se devem ou não ser investigados formalmente. Qual é o movimento que está acontecendo e que todo mundo vem registrando há vários dias? A classe política vendo-se na linha de tiro da Operação Lava Jato, agora na instância formal de uma investigação autorizada pela Corte Suprema, trata de fazer o quê? Dizer coisas que possam limpar o cenário político desse tipo de aberração, de modificar as condutas dos políticos nas relações com as empresas às quais recorrem para pedir apoio para as campanhas? Não, eles resolvem alterar as regras do jogo, passando a tratar como não crime aquilo que até este exato momento eles sabiam que era crime. E por que sabiam que era crime? Porque é crime mesmo. A gente já tem insistido aqui todos os dias, todo mundo tem falado sobre esse absurdo que é a pretensão de dizer que um dinheiro que transita clandestinamente por onde quer que seja, não se configure num crime do qual somos passíveis de arcar com consequências todos nós. Do ponto de vista fiscal, do ponto de vista penal, do ponto de vista patrimonial e, acima de tudo, esse é que é o dado que me impressiona, do ponto de vista moral. É incrível como é que essas figuras pretendam purificar, com uma alteração agora através de um projeto de lei que eles estão na iminência de apresentar no Congresso, purificar algo que não vale, nunca valeu para o cidadão comum, para nenhuma sociedade que se pretenda minimamente ética, minimamente respeitosa às leis. No almoço na casa de Rodrigo Maia, repito, o presidente da Câmara com o presidente do TSE junto, que é membro também do Supremo Tribunal Federal, e de ministros do governo, tratou-se ostensivamente de encontrar uma jabuticaba jurídica, parlamentar, legislativa, melhor dizendo, que para trás apaga tudo. Ninguém cometeu delito nenhum. Qual é a lógica disso? Se eu recebi dinheiro sujo para minha campanha e registrei no TSE, na Justiça Eleitoral, eu sou santo, eu sou puro, eu não sabia que era Caixa 2. Ora, por favor, esse dinheiro transitou das formas mais escusas que nós podemos imaginar, mala deixada não sei aonde, dinheiro transitar por contas no exterior, pacote de grana deixado em escritório de amigo do presidente da República, à época vice-presidente, enriquecimento de patrimonial de vários parlamentares, de vários políticos, compras pessoais e mesmo despesas de campanha absurdas. Os marqueteiros tornaram-se figuras de referência bilionária no mercado de trabalho, porque através deles as estruturas partidárias, as estruturas de campanha faziam transitar diversas despesas que não diziam única e exclusivamente ao trabalho de idealização de discursos, de linhas publicitárias, mas grana criando gráficas fantasmas, impressão de material mentirosa, produção de vídeos superfaturadas, contrato de frotas de campanha de veículos que nunca existiram e por aí vai. Você vai atrás das empresas que receberam dinheiro das campanhas e descobre que elas não existem. Ou que existem em barracões abandonados nas periferias das grandes cidades. Quer dizer, não é que o dinheiro era de Caixa 2 e eu não sabia, não. O trâmite desse dinheiro, depois que ele foi registrado pela Justiça Eleitoral, serviu para turbinar falsas ações de campanha que, na verdade, destinavam-se a lavar esse dinheiro também. Então, a movimentação intensíssima
dos congressistas neste momento é no sentido de aprovar no Congresso a toque de caixa um projeto de lei que, por ser a toque de caixa, deveria corresponder às ansiedades da sociedade brasileira. Vejam, por que o Congresso está correndo? Por que o Congresso está aflito para aprovar uma determinada lei? É a lei que melhora a vida de alguém? É a lei que qualifica os serviços públicos de saúde? Descobriram repentinamente que a educação pública está um lixo? Está jogada às traças? Descobriram que o Estado brasileiro não tem taxas de eficiência que justifiquem a carga tributária que nos impõe? Não é uma lei que diga respeito a você em nada que corresponda às suas necessidades ou de sua família. Eles estão correndo para aprovar uma lei para eles, num contexto em que a sociedade brasileira todos os dias grita da janela que não aguenta mais essa relação. E ainda assim esses caras têm a disfarçatez de fazê-lo ostensivamente. Todos reunidos, inclusive, repito, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e membro do Supremo Tribunal Federal, como se participassem de uma quadrilha a articular um golpe coletivo, como se o caráter coletivo desse golpe, e mesmo que sendo feito à luz do sol, lhe emprestasse conteúdo moral e ético capaz de conceder-lhe o nome de uma ação política legítima. Então, o mais incrível é o seguinte, o presidente Temer vai se reunir com líderes no Congresso e com o próprio Gilmar Mendes para discutir a reforma política. O golpe final dessa manobra é dar a esse golpe agora o nome de reforma política. Se você perguntar a todo eleitor brasileiro, a todo cidadão brasileiro, se ele gostaria de uma reforma política, todo mundo vai dizer: quero, claro que eu quero. Como? Para diminuir privilégios, diminuir impunidade, diminuir prerrogativas, diminuir custos, permitir que o eleitor recupere o poder transformador do voto. De que maneira? Dando a ele mecanismos de reversão desse voto, acelerando processos de julgamento ético dentro do Congresso Nacional, aumentando a transparência das decisões ali tomadas. Eu quero uma reforma política, reduzindo o número de partidos, regulando relações econômicas de campanha com a sociedade, acabando com doação de empresas, porque qual empresa que vai dar dinheiro para político num país onde os políticos não têm definição ideológica e programática? Só vai dar porque quer alguma coisa de volta, e essa coisa de volta é prometida e articulada e fechada antes da campanha, antes da eleição, para ser paga depois, através das estatais, dos contratos públicos. Reforma política não é isso que eles estão tramando. Reforma política que todos nós precisamos e queremos é alguma coisa que transforme, que coloque a política brasileira, os políticos brasileiros, os partidos brasileiros dentro de padrões que eu não estou nem defendendo a santificação desse ambiente, não. Mas coloca aí dentro de um padrão europeu, sabe, de um padrão canadense. Bota aí uma coisa. Tem corrupção na Europa, na política? Tem nos Estados Unidos, tem no Canadá, tem em tudo quanto é lugar. Mas é o seguinte, dá para colocar numa reforma política que nos aproxime desse patamar? Mas não. O que eles estão chamando de reforma política é um conluio de marginais, é um conluio de criminosos. Agora, supondo que eles estivessem fazendo isso num momento histórico em que esse tema não estivesse tão evidente, ou seja, num dado momento, o navio transitando tranquilamente em águas serenas, poxa, olha que poente bonito, olha que pôr do sol maravilhoso. Vem cá, e se um dia a gente discutir aqui um problema que trate de uma maneira mais serena essa questão do Caixa 2, vamos resolver isso? Tá tudo bem, o país está sereno, o país está tranquilo. Não, eles estão fazendo isso às vésperas da formalização de uma etapa da Lava Jato que os coloca no banco dos réus pelos crimes que cometeram. Querem fazer de conta que os crimes não existiram. Querem fazer de conta que essa massa brutal de dinheiro que o Emílio Odebrecht disse ontem, isso aí não vem de hoje, não. Isso vem do meu tempo. O filho dele está preso, mas não é da gestão do filho dele na Odebrecht que ele está falando. Está falando da dele e do pai dele. Mas isso sempre aconteceu. E o fato de sempre ter acontecido significa o quê? Até o dia em que acabaram com a escravidão no Brasil, escravidão sempre tinha acontecido. Até o dia em que acabaram com o regime nazista, o extermínio de judeus acontecia na Alemanha e nos países ocupados pelo Terceiro Reich.
Todos os crimes eram até o momento em que as sociedades ou as circunstâncias determinaram que eles fossem interrompidos, e nem por isso deixaram de ser crimes. E nem por isso deixou de se condenar quem cometeu os crimes. Então é uma loucura que agora, ostensivamente, essa gente articule coisas desse tipo, como se a sociedade, a opinião pública, a indignação coletiva não existissem. Eu não sei o que pensar, o que torcer, o que ansiar. Fico aqui com os resquícios da minha existência, quase septuagenário, achando que para manter alguma esperançazinha no horizonte, eu estou olhando aí para 2018. Quem sabe em 2018 nós todos, brasileiros, possamos, através da eleição, com os poucos recursos que nos restam, já que o voto hoje, já há muito tempo, se presta apenas à revalidação desse sistema, mas que a gente possa, através do voto, através de uma campanha eleitoral que jogue alguma luz, alguma indicação para nós, compor um novo Congresso melhor do que o que temos feito até hoje. Mas olha, minhas esperanças são poucas, são muito poucas. É impressionante como é que, mais uma vez, a classe política brasileira vai confirmar a minha suspeita de que não integra a espécie humana. Eles são outra coisa. Eles parecem com a gente, falam como a gente, reproduzem até como a gente, o que é um perigo, porque se multiplicam, mas eles não são como a gente. Entrar na política brasileira, estar na política brasileira, com honrosas exceções, é deliberadamente aceitar participar de um ambiente onde está a escória da nossa sociedade. Vai vencer a lógica Jucá. O mesmo político, líder do governo, sei lá onde, que disse que tinha que estancar a sangria da Lava Jato. É isso que está acontecendo agora. Está sendo vitoriosa essa proposta do Jucá. Vamos estancar a sangria. Como é que estanca a sangria? Anistia o Caixa 2. E consagra-se o princípio suruba, que esse mesmo político também conclamou há poucos dias. Vamos todos participar de uma grande suruba, menos nós que pagamos pela festa. Vamos lá, toca o barco.